O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa primeira parte do Evangelho de hoje se realiza algo muito importante para nós e que nós não podemos esquecer. Aqui está dizendo o seguinte: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Estava se aproximando, estava chegando o tempo, estava chegando o momento de Jesus morrer, de Jesus fazer a passagem desta vida para outra. Ele que veio do céu para o mundo, agora ele vai sair do mundo e vai voltar para o céu. Mas qual o significado? O que isso quer dizer para nós? Qual a importância disso tudo para nós, desse momento? Não podemos esquecer também que lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, vai dizer o seguinte: Deus de tal modo amou o mundo, que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entrega o seu Filho. Ele oferece. O Filho é oferecido em sacrifício por nós. Mas por quê? Lá no livro do Gênesis, meus irmãos, nós estamos ali, nós vemos Adão e Eva no paraíso. Eles estão ali no paraíso terrestre. Deus concede a eles a liberdade de eles escolherem entre a vida eterna ou a vida passageira. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. A serpente maligna vem, seduz Eva a comer aquele fruto. Eva acaba comendo, depois dá para Adão, Adão come também. E aí, a vida que para nós era eterna, ela passou a ser passageira. A morte entra no mundo. Foi isso que aconteceu. Por uma desobediência, a morte entrou no mundo. Nós agora vivemos essa triste realidade de que nós iremos morrer. Essa é a triste realidade. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou
para sermos eternos e nós, infelizmente, na desobediência, permitimos que a morte tomasse conta de nós. E repito, a vida nossa que era eterna passou a ser passageira. Por isso que nós estamos aí constantemente ouvindo notícias, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu. Quanto sofrimento quando nós perdemos um ente querido. É um sofrimento muito grande. Imagina, convivemos com essas pessoas por um tempo e depois elas morrem e não temos mais como conviver. Esse foi o destino que o homem quis a partir da desobediência. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quis que essa vida eterna ela fosse recuperada novamente. Tanto que lá no paraíso, lá vai dizer o seguinte, né? Que os nossos pais foram expulsos do paraíso e ali Deus colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que nós não pudéssemos chegar lá mais. Fomos expulsos, meus irmãos, do paraíso. Fomos expulsos. Lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, Deus disse, lá vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No capítulo 1, Deus diz que ele se alegrou, foi muito bom ter criado o homem. Mas o homem entrou numa decadência tão grande que Deus acabou se arrependendo. Mas Deus é Deus. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Deus queria que nós voltássemos. Deus queria que nós estivéssemos com Ele. E aí houve uma grande preparação. Começou lá com Abraão, onde Deus promete a Abraão uma descendência. Essa descendência era Jesus que viria no meio de nós para nos salvar. E ali foram quase 2000 anos de preparação até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade que viria para nos resgatar, para nos salvar. Aí ali no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, nós vemos João Batista, ali vai acontecer Zacarias e também Isabel. Zacarias, que era sacerdote naquele tempo, foi lá para fazer o oferecimento, o sacrifício ali dentro do templo e de repente o anjo apareceu dizendo que Isabel iria ter um filho e esse filho se chamaria João e ele prepararia um povo disposto para receber o Senhor. Aquele Senhor que há 2000 anos, há quase 2000 anos, se esperava. Depois o anjo aparece para Nossa Senhora, porque ela seria aquela que se tornaria mãe do Salvador. Eu sei que você já sabe de tudo isso, mas eu estou apenas fazendo uma lembrança. É preciso relembrar, porque tudo isso precisa ficar no nosso coração. E aí, Deus que é Espírito se faz homem no seio de Nossa Senhora, no seio da Virgem Maria, para que esse corpo
porque Deus é espírito, Deus não tem corpo, mas agora ele se faz carne, ele obtém um corpo por meio de Nossa Senhora, para que esse corpo fosse oferecido em sacrifício pela nossa redenção, para que nós pudéssemos receber a vida eterna que nós havíamos perdido. E aí o Verbo divino se faz carne, ele habita no meio de nós, se mostra, faz milagres, prepara os apóstolos para que os apóstolos pudessem ficar com ele, e depois, quando ele voltasse para a casa do Pai, os apóstolos pudessem levar essa mensagem de boa nova, de salvação. Por isso que todas as vezes na liturgia da missa, quando o evangelho é lido, se termina com essa frase, palavra da salvação, porque a palavra de Jesus salva, porque ela converte o nosso coração e nós entramos no processo de conversão e de salvação, porque aí nós, de desobedientes, nós passamos a ser obedientes, porque assim como no paraíso, o homem obedeceu à serpente e por isso o mal e a morte entrou no mundo, agora o homem ouve Deus para que a salvação possa entrar na vida dele e assim ele possa entrar na vida eterna com Deus. Você está entendendo? Estou falando de forma bem assim pedagógica, bem simples para você poder entender. Então Jesus agora, ele forma os apóstolos e ali depois de 3 anos de vida pública e de formação dos apóstolos, está chegando a hora dele se oferecer em sacrifício pela nossa salvação. Agora vamos voltar para o que Lucas está dizendo. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Jesus sabia que ele indo para Jerusalém, ele iria morrer. A nossa salvação, a nossa vida, a recuperação da nossa vida eterna, ela teria que passar pela morte de Deus. Então, é uma troca. Deus morre para que nós tenhamos